assim como em qualquer atividade, nós não podemos ficar estacionados. A estagnação significa retrocesso. Apesar de eu não estar retornando para um ponto anterior, mas eu deixei de avançar. E todos aqueles que estavam ao meu lado progrediram. Então é retrocesso relativo. Então não há como eu ficar parado. Eu preciso, sim, cada vez mais, procurar atingir níveis de qualidade maiores do que aqueles que eu já tinha. Isso não significa que nós tenhamos, né, que nos estressar o tempo todo por essa busca. Não, esse processo há de ser natural. Ele pode e ele é natural desde que nós passemos a fazer disso um costume, uma maneira de agir, né, que por repetição se torna um hábito. Né? Se nós repetirmos o cumprimento, se nós insistirmos no cumprimento de regras de ética, né, conforme agora o programa de compliance estabelece, algumas delas fatalmente se tornarão para nós algo muito mais do que ética, que é moral. Nós passaremos a fazer isso, repetir essas atitudes, mesmo que não tenha ninguém observando. Que, aliás, essa é a grande diferença entre ética e moral. Moral é aquilo que me incomoda intimamente se eu não estou agindo daquela maneira. Enquanto que ética, né, é algo que nós fazemos porque existe o risco de que alguém perceba que nós não estamos agindo da maneira correta. Então, quando nós tivermos a condição de termos trazido para dentro da nossa, né, manifestação interna aquilo que antes a gente praticava como se fosse observância de regras éticas, isso vai se tornar um padrão moral e, portanto, as leis, as normas não terão mais tanto significado para nós. Mudar é difícil, né? Mudança é difícil. Eu não vou colocar o vídeo aqui, até por conta mesmo de tempo que a gente tem. Mas mudar é difícil. Mudar não é algo fácil. Para isso, eu vou utilizar aqui de alguns slides que eu preparei. Né? Eu preparei alguns slides aqui. E um dos slides é o tema que eu coloquei, que é avançar, melhorar, crescer. Avançar, melhorar, crescer. E aí tem uma frase do Nelson Mandela que eu gostei e achei fantástica. Eu acho que cada um de nós pode aproveitar. Né? É do Nelson Mandela, não é minha, vocês podem utilizar. Eu acho que ele nunca, né, registrou e nem deixou, né, direitos autorais para ninguém dessa frase. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Perder eu não vou. Ou eu vou ganhar ou eu vou aprender. Então, essa deve ser a perspectiva nossa a respeito daquelas mudanças que nós havemos, às vezes, de enfrentar. E incomoda a mudança. A mudança é algo difícil, porque a mudança implica eu sair de uma situação que já me é confortável para ingressar num mundo desconhecido. Vocês não imaginam a dificuldade que foi para nós, que somos professores, eu sou professor também, além de procurador do Estado, lidarmos com essas plataformas virtuais agora em tempos de pandemia. Foi uma dificuldade. Mas, olha, eu não perdi. Eu não perdi. Algumas eu ganhei, em outras eu aprendi. Né? Então é isso, literalmente é isso. Agora eu já me sinto até mais ou menos expert em determinado nível, né? Não é algo tão profundo, né, nessas plataformas virtuais. Já sei utilizar o Meet, o Google Meet, o Zoom, já assinei alguma dessas plataformas, já faço algumas coisas que eu nem sabia que eram possíveis há algum tempo. Agora mesmo me peguei fazendo live aqui, né, conversando com meu filho que mora fora. Eu ponho todo mundo da família, a gente entra conversa, porque tem 8 meses que nós não nos vemos pessoalmente. Então acaba que eu realmente não perdi. Eu ganhei, né, e aprendi. As duas coisas aconteceram. Né? Desistir, né, dos ideais, nossa, às vezes a gente tem algum ideal e às vezes a gente se coloca frente a esses ideais e da desistência que aparentemente nos coloca à nossa frente, como se isso fosse uma opção, um labirinto, um caminho que nós temos que trilhar. Mas desistir dos ideais e propósitos nunca foi opção. Nós não temos isso como escolha, nem no serviço público, nem nas nossas vidas pessoais. Né? E aí eu vou aqui citar um filósofo, deve ser conhecido de todo mundo, né?
Mas um filósofo, desculpem pelas brincadeiras, eu gosto de fazê-las, um filósofo que todo mundo deve conhecer, que tem essa seguinte frase, vocês vão conhecer: no retry, no surrender. Né? Vocês conhecem esse filósofo, sabe quem é? Jean-Claude Van Damme, lá no filme, né? Retroceder nunca, render-se jamais. Não é filósofo, coisa nenhuma, mas essa frase é uma frase significante para nós, significativa para todos, né? Porque nós não temos a opção de desistir. Nós não temos a opção de retroceder. A vida caminha para frente, mesmo quando ela se encerra, né? Mesmo quando ela se encerra, o caminho é sempre para frente. Então, a verdadeira escolha, ela só está enquanto nós vamos nos comprometer nessa jornada. Não existe a opção de dizer, não, eu vou deixar, eu não vou cuidar de nada que diga respeito à compliance. Não vou cuidar de nada que diga respeito à incrementação, à implantação de novos programas de desenvolvimento nesse órgão onde eu trabalho. Não, essa escolha não existe. A única opção que existe é se nós vamos nos comprometer muito ou pouco. E comprometer muito não significa comprometer o seu dia todo, não significa se envolver com aquilo 24 horas por dia, mas fazer com que aqueles minutos que você dedica para aquela atividade de crescimento sejam profundamente impactantes na sua mudança de conduta. Qualidade, isso é que importa. Né? E quando a gente faz isso com todo o nosso coração, a gente melhora esse padrão. Então, se eu tenho que implantar um programa, e isso sempre foi algo que nós tivemos que fazer, nós só não havíamos tomado essa consciência antes. Se eu tenho que implantar um programa de ética, de compliance, de conformidade pública no Estado de Goiás, então vamos fazer isso e vamos fazer da melhor maneira possível. Vamos dar exemplo para a iniciativa privada até, inclusive, porque eu acho e penso sim dessa forma, que as inovações não surgem na iniciativa privada. Aliás, quem fala isso não sou eu, é Mariana Mazzucato, em um livro onde ela tenta desfazer, ela procura desfazer o mito de que o serviço público é ineficiente e a iniciativa privada é eficiente. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. A gente tem visto aqui muita gente que vem da iniciativa privada e acaba descobrindo que os horizontes no serviço público são sim inovadores, são sim de engrandecimento e até levam experiências positivas do serviço público para suas próprias atividades. O que há no serviço público e que talvez incomode muita gente é a existência de regramentos, de parâmetros, de limites de atuação que talvez não sejam tão firmes na iniciativa privada. Aqui nós não temos a escolha entre cumprir ou descumprir a lei, porque todos nós estamos sujeitos às consequências do descumprimento de forma muito forte, dura e pesada. Então, essa possibilidade não existe. E fundamental ainda é que nós tenhamos nossas ações, essas nossas ações de avanço, todas planejadas. Compliance, conformidade é, de certo modo, planejamento para que nós tenhamos um padrão comportamental, né, na execução de nossas atividades. Se eu não faço esse planejamento, eu já posso antever o que virá logo em seguida. Quem falou isso foi um sujeito, né, que tinha algumas habilidades, né, lá na Itália, há um tempo atrás, um tal de Leonardo da Vinci. Sujeito que tinha, né, algumas habilidades. Ele fazia quase tudo. Eu só não sei se ele cozinhava, mas se cozinhava, de certo, fazia excelentes macarronadas, porque tudo que esse camarada pegou virou, né, coisa genial. Eu não sei até se ele mexeu. Qualquer coisa que o Leonardo da Vinci tocou, arquitetura, biologia, anatomia, matemática, tudo que Leonardo da Vinci, escultura, tudo que Leonardo da Vinci tocou, ficou melhor. E até mesmo uma frase dessas que ele lança para nós e diz: não prever é já lamentar. Se eu não faço previsão, se eu não tenho projeto, se eu não sigo um cronograma, eu já sei que vai dar errado. Ele disse: olha, usem o GPS e trace primeiro a direção e o destino de sua jornada, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai fatalmente chegar no lugar errado. Façamos previsão, ordenemos o nosso planejamento. Isso é compliance? É. Nós temos orçamento,
nós temos lei de diretrizes orçamentárias, temos planos plurianuais, tudo isso é previsão. Quando nós não cumprimos com algumas dessas, a gente já vai lamentar logo em seguida, porque a consequência fatalmente virá. Faltará recurso em algum lugar, não terei dotação orçamentária para aplicar. Isso é conformidade. Nós temos um plano. Por que eu não vou seguir o plano? Eu faço um plano e guardo. Eu tenho que seguir o plano. Se nós estabelecemos certas diretrizes no órgão onde nós trabalhamos, nós devemos utilizar essas diretrizes para nós. Elas não são diretrizes para a gente colocar num banner e falar qual é a missão daquele órgão e vem lá com aquela ladainha toda pregada num banner. Mas aí você conversa com aquela pessoa, você percebe que não há aquilo impresso na conduta de cada um. Então, de que adianta eu colocar isso num banner? O banner que eu preciso tem que estar na mente de cada um daqueles que laboram naquela repartição pública, né? Isso é conformidade com o que é projeto de previsão, com o que é plano de previsão, de ação daquele órgão público. Então, não prever é já lamentar, porque fatalmente a consequência será o desastre. E aí, quando a gente fala, eu tenho que fazer, vai mudar tudo, está mudando, eu tenho um plano aqui, esse plano é difícil de ser seguido, né? Ele é difícil de ser seguido. O Leonardo da Vinci vem e dá esse segundo conselho, que também é fantástico. Em primeiro lugar, vem a dedicação, depois a habilidade. Eu acredito que todo mundo aqui passou, né, a maioria pelo menos, se não todos. Hoje já existe gente que não tem nenhuma preocupação em aprender a dirigir. Eu tenho 2 filhos que não estão nem preocupados em ter carro. Eles descobriram que é muito melhor usar Uber. Então, ninguém está preocupado com isso. Que ótimo, né? Vocês devem se lembrar que quando vocês começaram a dirigir, os carros, no Brasil, a maioria deles, a maioria não todos, né? Só não sei quem fosse muito rico, há tempos atrás, conseguiria comprar um carro de câmbio automático. Então, todo mundo começou, e ainda, muitas vezes, começa a aprender a dirigir em carros com câmbio manual. E assim que eu entrei num carro para aprender a dirigir, eu ficava pensando, meu Deus, como é que alguém vai conseguir fazer ao mesmo tempo? Pegar o volante, né? Direcionar esse volante, com esse volante, direcionar o carro para a direção certa, dar seta para avisar alguém, olhar no retrovisor, direita, esquerdo, de dentro, para ver se vem alguém de um lado ou de outro. Cuidar de 3 pedais, que eram 3 pedais, um para aceleração, um para freio, o outro para embreagem, para poder possibilitar a passagem de marcha. Passar a marcha e a marcha correta para aquela situação. Não engatar, por exemplo, a ré acidentalmente. Como é que alguém pode fazer isso tudo ao mesmo tempo e ainda, às vezes, ter atenção com aquilo que está logo à frente do seu carro, olhando pelo para-brisa? Então, eu tenho 3 retrovisores, mais um para-brisa, câmbio, embreagem, freio, acelerador, volante, seta, farol, se está ficando mais ou menos escuro. Tudo isso nós tínhamos que pensar. Mas hoje eu me pego dirigindo e vejo a naturalidade com que eu repito esses movimentos e nem me dou conta que os estou fazendo. Parece até que é algo como respirar. E não é. Porque respirar eu tive que fazer por manifestação instintiva para a manutenção da minha própria vida. Eu não precisei que ninguém me ensinasse isso. Mas a repetição desse ato de dirigir fez com que eu, depois da dedicação que tive para aquela atividade, adquirisse habilidade. Assim, será também com as mudanças, acontecerá também com as mudanças que, às vezes, nós imprimimos nos nossos processos com a aplicação de outras regras que disciplinam sobre aquilo, melhorando aquela atividade. É claro, vocês vão ouvir de alguns. Não gostei dessa mudança. Eu prefiro o jeito como eu já fazia. Claro, você está acostumado com o jeito que você já fazia. Mas eu fui fazer assim e ficou mais difícil. Sim, num primeiro momento. Porque, em primeiro lugar, você tem que se dedicar para depois ter habilidade. Lá na frente, quando você tiver um tempo suficiente de execução daquela tarefa, com essa forma diferente de execução, aí sim, você talvez tenha, talvez não, normalmente, provavelmente, muito provavelmente, terá aquele ganho de eficiência que era esperado naquele caso. Num primeiro momento, evidentemente que não. Até seria de se estranhar
que logo de cara, né, no primeiro momento, ao utilizar de um novo método, de uma nova forma de executar uma tarefa, a gente já o fizesse com a mesma habilidade e eficiência que executávamos a tarefa anterior. Então, não é isso. Mas, em primeiro lugar, dedicação. E aí sim, depois da dedicação, habilidade. Planejamento e sucesso. Nós só conseguimos sucesso em alguma coisa se nós, pelo menos, tivermos planejado. Pode ser que, havendo planejamento, ainda não se tenha sucesso. Mas eu diria para vocês, com toda tranquilidade, não são números que eu vou dizer aqui, mas estimativa por suspeita. Né? Vamos aqui criar um critério novo. Eu imagino que se nós fazemos planejamento, pelo menos 75% de chance de sucesso nós teremos. Se nós não fazemos planejamento, a chance é de 50%. Isso se torna algo muito aleatório, muito arriscado. Chance de 50% de sucesso é chance de 50% de fracasso. Isso não é algo aceitável. Eu preciso de mais do que esse percentual da dúvida, do sim e do não, né, numa atividade. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que estimar como é que eu vou executar aquelas tarefas para depois executá-las. Né? Senão, o sucesso vai ser algo muito incerto, muito duvidoso, como resultado daquelas minhas ações. Tentar alcançar o sucesso em qualquer empreitada exige, portanto, planejamento. Exige. Há que se ter planejamento para que o sucesso seja alcançado. Né? Alguns pequenos e básicos conselhos. A gente vê muita gente dizendo, eu vou rezar para que tudo dê certo. Né? Mas antes de rezar, acredite. Porque se você reza, e aí a gente conhece até algumas frases caipiras, né? Aquelas coisas que a gente ouve lá nas nossas vidas interioranas, né? Tem gente que reza e não oferece. Rezar e não oferecer é algo como rezar e não acreditar. Então, se você vai orar, acredite. Se você quer falar alguma coisa, também escute, ouça. São pequenos conselhos. Nós podemos progredir muito no serviço público ouvindo o que tem as pessoas a nos dizer. Nossos colegas, e aí é um processo colaborativo de construção de uma nova realidade no serviço público, e também de quem recebe aquele serviço. Quem recebe aquela prestação, às vezes, tem uma informação muito boa para nos dar, está prestando um serviço valiosíssimo para nós e para a administração pública, que é, né, às vezes, muitas vezes, pago. Tem gente que paga para você ser consumidor crítico. E nós, às vezes, recebemos essa resposta, esse feedback, né, usando aí de uma expressão inglesa, gratuitamente, e a gente não dá valor nele. Talvez por ser de graça. Ficamos esperando uma consultoria cara para nos dizer exatamente a mesma coisa e aí a gente adotar como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Então, vamos ouvir. Antes de escrever, pense. Pense no que você está escrevendo, raciocine, veja se aquilo realmente é o que você quer colocar naqueles termos, naquele documento. Antes de desistir, né? Quit aqui está no sentido de desistir, tente. Quantas vezes eu devo tentar? Infinitas vezes. Tente até conseguir. Depois que você conseguir, aí você para de tentar e faz. Né? Ou seja, não há opção de desistência. E antes de morrer, antes de deixar de existir no serviço público, viva, aconteça. Mostre que você está vivo ali naquele ambiente. Mostre que você não está passando pelo serviço público, que você esteve lá. Que a sua marca ficou, de alguma maneira, ainda que não lembrem do nosso nome, mas que as nossas colaborações sejam, né, no futuro utilizadas por aqueles que virão depois de nós. É só assim para a gente construir um mundo melhor, um estado melhor, uma vida melhor para as gerações próximas que vêm. Nós temos que não só, né, passar pelos ambientes onde nós estamos, mas ter deixado ali algum legado. E deixar um legado não significa ter alguém que vá sempre lembrar do nosso nome, mas ter alguma parte da nossa mente
que ficou registrada ali pelas ações, pelas inovações que nós auxiliamos, contribuímos para serem concretizadas. Ninguém vale, não enterre, jamais, né? Jamais enterre seus tesouros. E aqui volto naquela observação que fiz logo no início. Tem muita gente que gosta de guardar para si aquilo que sabe a respeito de determinadas atividades na administração pública. Guarda, retém, como se aquilo fosse um tesouro que não pode ser dividido com mais ninguém. E aí o Leonardo Boff vem e fala, ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. O que é que eu faço do que eu sei? O que é que você faz do que você sabe? Eu estou enterrando, guardando comigo os meus talentos, para quem gosta da Bíblia, de ler Bíblia, eu gosto, né? Gosto desses ensinamentos, eu estou guardando os meus talentos enterrados para depois devolvê-los do mesmo jeito que recebi, ou estou investindo esses meus talentos para que quando for o momento de eu passar dessa para uma outra, eles estejam por aí produzindo resultados, apesar da minha não mais existência física. No serviço público nós passamos antes mesmo de morrermos. Passamos no sentido agora de nós vamos e o serviço público continua, não passagem no sentido que eu vinha falando antes. Nós passamos, vai chegar um momento em que eu estarei aposentado. Vocês estarão aposentados, irão para a inatividade. Mas isso não significa que eu não devo, né, fazer alguma coisa para que as próximas gerações do serviço público tenham algo melhor do que aquela minha geração. Tem gente que, quando vai ficando velho, fica com ciúme da juventude do outro. Vocês já viram isso? Eu descobri isso na procuradoria. Logo que eu entrei, eu descobri que o pessoal antigo tinha um ciúme danado da gente que era jovem. Esses meninos. Eu até tenho saudade de ser chamado de menino, mas tudo bem. Isso passa também, né? Mas esses meninos estão pensando o quê? Aquilo era ciúmes. Ciúmes porque a gente tinha algo que eles um dia tiveram. E talvez o que faz com que as pessoas mais antigas tenham ciúme da juventude do outro é que ele ficava com vontade, a gente tem vontade de que o outro compreendesse que a gente também já foi jovem. Olha, você está pensando que você é jovem e eu nunca fui? Eu nunca tive, eu não tive sempre esses cabelos brancos, as rugas que tenho, né? Eu não tenho só isso também, eu tenho outras coisas, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Então, esse ciúme não precisa. As gerações precisam se conversar, elas precisam se entender. As pessoas que são mais idosas têm que entender que os jovens são energia, e os jovens precisam entender que os mais antigos trazem consigo a experiência de anos que eles já viveram. Por menos sábios que sejam as pessoas, elas todas têm algo a nos ensinar. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar para alguém. Eu tenho, vocês têm, nós podemos aprender muito com os outros. Mas se eu enterro esses meus tesouros, eles não vão produzir nenhum resultado. Estarão perdidos para os próximos que vierem. Serão desconhecidos, serão conquistas que essas pessoas terão que viver, experienciar as mesmas coisas pelas quais passei, para poderem obtê-las. E isso é um problema para nós no serviço público. Quantos de nós aqui já não nos vimos reinventando a roda? Se vocês forem olhar nos históricos do serviço público estadual, vocês vão ver que nós já tivemos alguns avanços que desapareceram e agora estão sendo recriados. Somente pessoas que passaram por aquela situação em outras épocas sabem que aquilo um dia existiu. A gente fala hoje numa aprovação, e aqui só para citar um exemplo para vocês, na aprovação de minutas de edital como padrão, minutas de contrato como padrão, minutas de convênio como padrão. Isso já existiu no estado de Goiás. Foi engavetado, guardado, começou a ser utilizado em determinado momento, depois foi caindo em desuso, caindo, até que deixou-se de utilizar. E a gente está de novo, né, reinventando a roda, porque alguém enterrou tesouros. Porque nós não seguimos aquilo como se fosse uma conformidade, uma regra, um padrão a ser seguido por todos aqueles que fossem aplicar, né, aqueles instrumentos nas contratações, nos ajustes públicos. Então isso acabou sendo enterrado.
E nós tivemos agora, estamos tendo agora, que passar novamente por essa experiência. É claro que ela vai sair um pouco melhor. Nós agora temos processo eletrônico, essas minutas, essas, né, pré-aprovadas, elas provavelmente, espero eu, né, estarão em plataformas eletrônicas com muito mais facilidade de utilizar. Mas não deixa de ser algo que ficou um pouco mais difícil de ser concretizado, porque nós não tivemos a consciência de aproveitar o que antes vinha sendo feito. Nós deixamos aquilo cair em desuso. Não enterremos jamais os nossos tesouros. Eu vou colocar aqui mais um slide, vou encerrar já estou quase terminando, viu? Não vou alongar muito, não. Falando aqui ainda nessa mesma linha de ética e ação. Ética e ação. Todo conhecimento é, de certa forma, libertador. Mas, ao mesmo tempo, né, ele nos liberta, ao mesmo tempo que ele nos liberta das nossas convicções antigas, ele nos traz de novo uma outra prisão, um outro limite, né? Pensando no limite como sendo essa prisão. O que vai nos forçar a buscar sempre mais e mais e mais e mais. E é assim que nós precisamos encarar. Então, mesmo tendo que seguir esses padrões de ética, de compliance público, e a gente está vendo isso agora, quando nós estamos trabalhando lá com aquelas planilhas que nós temos que preencher, onde é que estão os pontos críticos que nós temos que atuar, que nós estamos sempre que analisamos e identificamos um ponto crítico daqueles, nós identificamos onde nós precisamos nos libertar e, ao mesmo tempo, quando nós identificamos e estabelecemos regra comportamental a respeito daquilo, nós estabelecemos um outro limite, um outro padrão, que mais adiante a gente acabará avançando também em relação àquilo. Conhecer, portanto, é um movimento de inconformismo. Saber, conhecer é um movimento de inconformismo. Por saber, ou por pelo menos desconfiar de que algo mais é possível. Então, todas as vezes que eu conheço alguma coisa, eu já acabarei ficando inconformado. Porque a partir daquele momento eu também percebo que alguma coisa mais é possível. E isso deve, justamente pela nossa condição de humanidade, que é de insatisfação com o status quo, né? Querendo sempre evoluir, avançar, vai nos levar a querer mais, a desconfiar que algo mais é possível e querer muito mais. Não era para fazer isso, era para fazer outra coisa. Quem come o fruto, essa é uma frase da Melanie Klein, magnífica. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. A gente falou disso aqui um pouquinho antes. O conhecimento, conhecer mais não significa tranquilidade. Mas não intranquilidade, no sentido de ficar, meu Deus, agora eu estou desesperado porque eu tenho mais conhecimento. Não, conhecimento não traz tranquilidade àquele que o detém, porque conhece-se como limitado, mas dá o conforto de não ter estacionado na ignorância. Quando a Melanie Klein disse aqui, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, é porque a gente estava no paraíso do conforto, da comodidade, de exercer aquela ação que nós já estávamos acostumados a repetir. Agora, se eu sei que algo diferente é possível e melhor, eu perco esse meu pequeno paraíso, porque agora eu tenho que migrar para um outro paraíso que eu vou construir com essa repetição. E daí, em algum momento, eu serei expulso dele novamente pela mesma razão. Pela razão de que o conhecimento é infinito e a busca por ele deve ser eterna. Ética e conhecimento. Ter a ética como padrão não implica que sigamos sempre as mesmas regras, né? Mas que caminhemos sempre na mesma direção de realização do bem coletivo. Portanto, a observância de padrões éticos demanda a evolução da própria forma de se aplicar a regra existente, otimizando a sua incidência e, ao mesmo tempo, com essa percepção de avanço, propor alterações no texto das regras para que estes estejam cada vez mais adiantados no rumo da excelência do objetivo almejado. E eu estou falando isso na Casa Civil, onde as normas, né, que serão elaboradas, que vão fazer alteração, são produzidas. Vocês sabem disso. Nós temos leis novas não porque elas estão faltando, mas porque muitas delas, principalmente a maioria, normalmente a maioria, estão precisando ser melhoradas, otimizadas.
E aí tem essa frase aqui do Cortella, né? Tolice é fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Todo crescimento implica necessariamente em mudança. Quando nós crescemos lá, no crescimento físico, nós tivemos que trocar de roupa, de sapatos. Tivemos mudanças, né, na nossa voz, no nosso corpo. Não querer mudar é negar o crescimento que a mudança envolve e sem o qual não há progresso. Agora, não é querer qualquer mudança. Mudar a qualquer preço também é uma bobagem, né? A gente não vai trocar o carro que a gente tem por um muito pior. Não é desse tipo de mudança que eu estou falando. A gente só trocará se a gente estiver querendo algum dinheiro de volta. Aí existe uma expectativa de melhora intrínseca nessa ação. Mas, quando a gente quer mudar para alguma coisa, nós queremos mudar para algo melhor do que aquilo que nós temos nesse momento, né? Senso ético e moral. E essa frase, com essa frase aqui, exatamente com ela, eu encerro a minha apresentação. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, se você não pode dizer qual foi o processo, transparência, né, que você utilizou para realizar aquilo, não faça. Immanuel Kant. Então, olha, tem algo que eu fiz, mas que eu quero fazer, mas eu não posso dizer para ninguém como fiz e por que eu fiz também, posso completar aqui. É melhor não fazer, não faça, porque aí nós temos, sim, sérios problemas. Bom, encerro por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção que vocês dispensaram, né? E agradeço ao Alan, agradeço ao Alan pela oportunidade de termos aqui participado e termos exposto essas ideias a respeito de ética e moral, né? E continuarei sempre à disposição de vocês para outros momentos, para outras ocasiões, para que possamos falar desse tema e de outros que vocês quiserem conversar comigo e eu tenha a qualidade para tratar deles. Muito obrigado. Passo a palavra aí para a Ismara, que eu acredito que é quem está coordenando nesse momento, né? Obrigada, doutor. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os servidores, em nome do secretário, doutor Alan Farias Tavares, especialmente doutor Antônio Flávio, que essa palestra, assim, foi mais do que ética, ela foi inspiração para mim. E a próxima que vai fazer seremos eu e a Priscila. Será, então, para vocês já marcarem dia 22 de outubro, quinta-feira, às 10 horas. Grande abraço a todos e um bom dia. Um abraço, bom dia, até a próxima. Um abraço, bom dia. Bom dia, bom trabalho.